Salmos 85. Diz assim a palavra do Senhor: favoreceste a tua terra, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amém? Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, pedimos que teu Santo Espírito, que habita nos teus filhos, venha dar entendimento da tua palavra. Fala conosco nesta noite, que eu seja teu porta-voz, que o Senhor seja glorificado. Repreende, ó Deus, toda oposição espiritual, e que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, tome o seu assento. Título da nossa mensagem: o verdadeiro avivamento espiritual. O verdadeiro avivamento espiritual. Avivamento espiritual é sempre um tema atual e por vezes mal compreendido, controvertido. É muito comum que as pessoas usem os extremos. Tem pessoas que defendem que não existe esse tal de avivamento espiritual. Outros irmãos, por outro lado, afirmam que o avivamento ocorre diante de qualquer faísca. Eu não sei quantos aqui vieram, já que o tema é avivamento, esperando ver fogo descer do céu, talvez o graveto pegar fogo. Eu me recordo no início de minha caminhada, quando eu orava lá no monte, no Cocai, e a gente esperava isso. Mas será que é assim que a Bíblia diz? Será que é assim que a Bíblia fala sobre avivamento? Muitos vinculam o avivamento espiritual ao culto barulhento. É o irmão do sapatinho de fogo, o reteté. Outros falam em avivamento espiritual a igreja cheia. Muitos relacionam com emocionalismo, emoções sem limite e sem controle. Alguns falam em curas e milagres. E veja que muitas dessas situações e circunstâncias, o centro não tem sido Deus, mas tem sido o homem. Há quem compare avivamento espiritual com cruzada evangelística, congresso missionário, enfim, ocorrências que nem sempre apontam para um genuíno avivamento. Muitos enfatizam somente alguns dos aspectos que por vezes ocorrem no avivamento espiritual. Tem pessoas que gostam de destacar as igrejas que apresentam manifestações e dons espirituais. Então, se a igreja é avivada, a igreja tem gente que fala em línguas.
tem que ter cura divina, tem que ter libertação e tantas outras situações, milagres, sinais e prodígios. Mas afinal de contas, o que é o avivamento espiritual à luz da Bíblia Sagrada? Eu quero trazer aqui inicialmente o pensamento de David Martin Lloyd Jones, grande pregador da capela de Westminster do século XX. Ele dizia que o avivamento é uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum. É algo extraordinário. Não está necessariamente relacionado com igreja cheia, com barulho, com cânticos. Não é só isso. É um mover do Espírito incomum, extraordinário, que traz grande transformação nos irmãos, e isso replica também transformação na sociedade aí de fora. Os não cristãos também sofrem ou recebem os benefícios de um verdadeiro avivamento espiritual. O avivamento espiritual ocorre quando o Espírito Santo renova, reaviva e desperta uma igreja sonolenta, abatida e corrompida pelo pecado. Percebam que eu quero defender à luz da Bíblia Sagrada que o avivamento é uma experiência voltada para crentes, para filhos de Deus, para alguém que já teve a experiência com Deus. Avivamento espiritual envolve vivificação, reavivamento, e acontece somente com quem já teve vida espiritual. Por isso é um despertar de crentes inertes, apáticos, indiferentes, que estão frios espiritualmente. É a revitalização onde já existia vida. Avivamento envolve um tremendo revigoramento ou renovação da igreja de Cristo, o primeiro alvo dessa experiência. Mas como eu já disse, há mudanças positivas, influência expressiva na sociedade em que estamos inseridos. Pessoas são transformadas, famílias são tocadas e a sociedade como um todo recebe esse mover do Espírito. Tanto a Bíblia Sagrada quanto a história da Igreja de Cristo trazem múltiplos exemplos de avivamentos. Nós não podemos deixar de citar ocorrências bíblicas da experiência avivalista, como nos despertamentos de Ezequias, Josias ou Neemias do Antigo Testamento, os grandes avivamentos ocorridos em Jerusalém, Samaria, Antioquia da Síria e Éfeso, conforme registra em Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Por outro lado, quando percorremos o corredor da história da igreja, também verificamos grandes períodos de vivificação, como na Reforma Protestante do século XVI, Martinho Lutero e tantos outros. Também na Inglaterra, nos Estados Unidos, por exemplo, o primeiro grande despertamento, com o grande homem de Deus, Jonathan Edwards, que pregou o famoso sermão Pecadores das Mãos de um Deus Irado. Tamanha era a presença do Espírito Santo, quando esse homem de óculos fundo de garrafa, baixinho, a igreja tinha uma iluminação precária, que causava aquele sono, e ele fazia a leitura de toda a sua homilia, de todo o seu sermão, mas tamanha era a presença do Espírito Santo, naquela experiência de avivamento espiritual, que as pessoas ouviam Jonathan Edwards pregando o Evangelho, a palavra de Deus, um sermão simples, que está à disposição na internet, quem quiser conhecer, e as pessoas seguravam as pilastras da igreja, temerosas, como se o fundo não houvesse mais chão, e elas estivessem caindo no abismo do inferno. Tamanha convicção de pecados e a certeza da presença de Deus no meio do povo de Deus. Eu estou falando do povo de Deus, irmãos. Gente que era convicta, tinha certeza de seus pecados, tinha certeza da presença de Deus, e isso comovia o coração daqueles homens e mulheres, e houve grande transformação nesse movimento promovido pelo próprio Deus. Como não falar também de seu contemporâneo de Edwards,
George Whitefield, milhares e milhares de conversões, novas igrejas se abrindo, todos eles no século XVIII. E já no século XVIII, ainda no século XVIII, como não dizer sobre os irmãos morávios, os moravianos, que buscaram o Senhor em oração, e quando Deus derramou o seu Espírito de maneira abundante, extraordinária, nós vimos choro, quebrantamento, manifestações extraordinárias, inclusive entre crianças. Inclusive entre crianças. Os morávios promoveram oração contínua, pasmem, por mais de 100 anos. 24 horas por dia, ininterruptamente. Sempre havia um irmão ou irmã fazendo orações e intercessões. Heróis da fé do século XIX, como Dwight Moody nos Estados Unidos, dedicou-se com afinco à escola bíblica dominical, o ensino da palavra de Deus. Começou com 12 crianças e em poucos anos Deus foi abrindo corações e abençoando esse ministério. E tamanho era o mover do Espírito Santo que em poucos anos cerca de 500 mil pessoas se voltaram para Cristo Jesus por meio do ministério de um homem de Deus, do servo de Deus, Dwight Moody. E quantos já não ouviram falar de Charles Haddon Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, que pregava na Tabernáculo Metropolitano, em Inglaterra, um homem que também dedicou-se como professor de escola bíblica dominical de crianças, e era poderoso na pregação, nas mensagens que entregava no poder do Espírito Santo. E tantas outras experiências de avivamento espiritual na Coreia do Sul, entre os Zulus da África e tantas outras partes. E eu quero apresentar aos irmãos nesta noite 4 fatos sobre o verdadeiro avivamento espiritual. Em primeiro lugar, o avivamento espiritual é alicerçado na palavra e na oração. Nós vemos isso lá no verso 8, na primeira parte, que diz: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Nenhum filho de Deus pode experimentar um avivamento espiritual genuíno sem que haja sede e fome da palavra de Deus. A palavra de Deus é o principal meio usado por Deus para reavivar o seu povo. O poder e o revestimento espiritual no avivamento devem ter os padrões da Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e prática. É impossível um avivamento espiritual promovido por Deus, portanto, verdadeiro avivamento, sem fundamento em sua santa palavra. Salmo 119, 107 diz: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Sem Bíblia não há verdadeira espiritualidade, nem promoção de um genuíno mover do Espírito Santo no meio da igreja de Cristo. O ingrediente fundamental da vivificação espiritual é o reverente estudo da palavra de Deus e o apego profundo às Escrituras Sagradas. Assim como o salmista ouviu a palavra do Senhor e temeu, ele confiou no Senhor, nós também precisamos ler, ouvir, meditar, estudar, nos debruçar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada, se possível guardar no coração e praticá-la acima de tudo. Muitos são crentes que reclamam da situação espiritual e moral da igreja brasileira. De fato, parece que os quase 40 ou quase 50 milhões de evangélicos no Brasil ainda não influenciam de tal maneira que o nosso país, nossa nação, seja de fato transformada pelo poder de Deus. E percebam o que eu disse aqui na história da igreja e também no registro bíblico, que Deus pode usar um homem só para promover um grande avivamento e transformação, não só num bairro, numa cidade, talvez num país, quiçá num continente. Portanto, desconfiamos
daquilo que alguns defendem como um avivamento espiritual na igreja brasileira. Talvez a igreja brasileira, a igreja evangélica no Brasil ainda esteja distante de um genuíno avivamento espiritual. Nós precisamos do mover de Deus, precisamos da ação do Espírito Santo. E assim, muitos irmãos e irmãs que congregam em determinadas igrejas locais acabam reclamando de tudo. Reclamam do louvor, reclamam do prédio, da liturgia, reclamam das orações realizadas, da demora da pregação, reclamam do estilo de pregação do pastor, reclamam do irmão do lado, reclamam de tudo. São profissionais da reclamação. E às vezes olvidam, se esquecem de olhar para a sua parcela de responsabilidade naquela aparente frieza espiritual vigente na igreja. Cada um de nós somos como pedras vivas que compõem esse edifício espiritual que é o corpo de Cristo, a família de Deus, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que temos feito para mudar a situação espiritual e moral da igreja? Ou será que apenas nos limitamos a reclamar e quando estamos insatisfeitos migramos para outra igreja? Será que o problema está na igreja local ou será que o problema está em nós? Devemos fazer nossa parte em total dependência de Deus e confiar que o Senhor se encarregará do restante, na verdade de toda a obra. Busquemos primeiro um avivamento pessoal, no nível pessoal, por meio da Bíblia Sagrada, para que através e com a participação de cada um de nós, o Senhor promova um verdadeiro avivamento espiritual na igreja de Cristo. O Salmo 85 é uma oração por avivamento espiritual. O salmista ele busca a renovação do favor de Deus. Nos versos 1 ao 3, nós vemos o avivamento de Israel no passado. Nos versos 4 ao 7, nós vemos o apelo, a súplica por um avivamento no presente. E nos versos 8 a 13, nós vemos a promessa de um avivamento no futuro. Israel, o povo de Deus, chamado aqui no Salmo 85 de Jacó, precisava de um avivamento espiritual, pois vivia em meio a grande decadência moral e espiritual. Mais ou menos parecido com a crise da igreja brasileira nos dias de hoje. Meus irmãos, nós temos em números de divórcios no seio da igreja evangélica brasileira, números iguais, quando não superior, ao número de divórcios lá fora no mundo. Nós temos crentes que defendem abertamente o aborto. Jovens na igreja têm defendido ideologia de gênero, sendo sujeitos a todo tipo de influência nas escolas, faculdades e cursos de mestrado, doutorado e cursos de pós-graduação. Para a pessoa se alinhar e ser aceita pela sociedade em que vivemos, ela sucumbe, faz pequenas concessões e acaba se alinhando com o pensamento, a ideologia desse mundo hostil, pensamentos tantas vezes que são contrários à palavra de Deus. Pessoas que são crentes, que se auto-intitulam cristãs, chegam a relativizar a verdade, esquecendo que a verdade é a palavra de Deus. Ela permanece para sempre, é supracultural, é verdade hoje e sempre, e nunca deixará de ser verdade. A palavra de Deus é o padrão de moralidade de Deus, e somente o nosso Deus pode determinar o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, porque Ele é perfeitamente puro, santo, íntegro. Ele é Deus. E há homens que ousam apontar o que é certo e errado, apartados de Deus, expressando o egoísmo, a vaidade, o orgulho que está em seu coração.
porque a humanidade virou as costas a Deus, porque a sociedade se rebelou contra o Senhor. E é aquele mal que vem desde Gênesis 3, na queda da humanidade, lá com Adão e Eva, nossos primeiros pais. Aquele desejo do homem de ser independente, o desejo do ser humano de ser autossuficiente, de viver como se não houvesse Deus, como se um dia nenhum de nós fosse prestar contas das obras que realizamos ou deixamos de realizar. E as pessoas preferem então se entregar a ideologias, colocando em pedestal pessoas, partidos, ideologias, pensamentos totalmente contrários à poderosa palavra de Deus. A súplica por avivamento é fundamentada pela misericórdia e o perdão de Deus no passado. Veja nos versos 1 ao 3, o salmista relembra o que Deus já havia feito no passado por Israel. Israel que naquele momento em que foi escrito o Salmo, passava por um período de crise moral, espiritual, de imoralidade. Estavam distantes de Deus, o povo de Deus da terra, afastado do Senhor. E o povo de Deus se lembra do passado, como Deus já havia restaurado e favorecido a Israel. Isso mostra que Deus restaurou o seu povo e que pode fazê-lo novamente. Isso traz alegria aos nossos corações, porque embora estejamos em meio à crise, nós temos sim esperança de que Deus pode nos renovar. Deus pode trazer aquele primeiro amor que você teve, que nós tivemos, quando o Espírito Santo abriu nossos corações e fez com que recebêssemos o Evangelho como a verdade que liberta. Não existe genuíno avivamento espiritual sem que o povo de Deus ore com fervor. A oração é uma disciplina espiritual que tem sido negligenciada por muitos filhos de Deus, que contraria a palavra de Deus. Tem gente que só ora quando vai deitar, talvez antes de comer. Quando não, aquela oração infantil, pueril. Ó Deus, obrigado por todas as coisas, abençoa o mundo, amém. Não tem relacionamento com Deus. A oração é a oportunidade que temos de acessar o trono da graça por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não temos mais intermediários, o único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. E nós tantas vezes desperdiçamos o nosso tempo assistindo programação que é contrária aos valores e princípios bíblicos. Nos perdemos em programações culturais, entretenimento, embora tenha um aspecto genuíno, tenha valor esse momento de descanso, mas deixamos de fazer o que é mais importante, de nos relacionar com o Deus vivo e verdadeiro, o nosso Criador, aquele que sustenta todas as coisas. A oração tem papel vital na vida do crente, sendo um privilégio e uma responsabilidade de todo filho de Deus. Entenda que a oração não pode mudar Deus, mas pode mudar o homem e pode mudar as circunstâncias. Assim como Deus estabelece os fins, Deus também estabelece os meios. E não são poucas as vezes que Deus usa a oração como meio para se alcançar o seu propósito soberano e perfeito. O Senhor manifesta o seu poder através da oração, e Ele pode promover um verdadeiro avivamento espiritual por meio dela. A oração é algo que precede o avivamento espiritual, embora não possa determiná-lo. É a expressão de dependência de Deus e de absoluta confiança em suas promessas. É o reconhecimento de nossa fraqueza, de nossa limitação e da submissão à vontade soberana de nosso Deus. Quando o crente ora, o faz para que a vontade de Deus seja estabelecida assim na terra como é no céu.
Segunda lição que aprendemos. Segundo fato sobre o avivamento espiritual. Avivamento resulta em perdão e misericórdia de Deus. Veja o versículo 7. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. A passagem bíblica dos versos 1 ao 3, o avivamento espiritual de Jacó, que é sinônimo de Israel, no passado mostra que o povo havia sido alvo do favor e da restauração promovidos por Deus, das ricas misericórdias divinas e de seu perdão. Nós temos 3 circunstâncias, pelo menos, no avivamento espiritual. Nós sempre vamos observar essas três circunstâncias. Primeira, confissão de pecados. Embora não esteja explícita aqui no Salmo 85, implicitamente está no texto, porque não haverá perdão de pecados e nem Deus vai afastar a sua ira, o castigo que aplicaria contra pecadores, se não houver confissão de pecados. A Bíblia diz em 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. E lá no verso 4 do Salmo 85, quando a Bíblia diz, restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, subentendemos que há confissão de pecados, para que Deus possa fazer esta obra na vida do crente arrependido. Então, além de confissão de pecados, no avivamento espiritual nós temos perdão dos pecados do povo. E para aquele que está convicto de seus pecados, o perdão é um bálsamo vindo dos céus. Quando você reconhece quem é Deus, sabe e o conhece, sabe que Ele é puro, santo, conhece a justiça de Deus e conhece quem é você, miserável pecador, totalmente depravado. E quando você tem a certeza de que recebeu o perdão de Deus, isso é motivo de indizível alegria. É paz ao coração, você tem paz com Deus. No verso 3 nós vemos também que ocorre um afastamento da ira de Deus. Nós sabemos que Deus é fogo consumidor. Deus está irado contra a humanidade pecadora. Há pessoas que procuram inventar algum tipo de uma palavra mais leve para esconder o fato, é como uma cortina de fumaça, de que Deus está irado contra pecadores. Tem gente que gosta de ouvir, Deus ama os pecadores, mas abomina o pecado. Mas a verdade é que quem vai ser lançado no lago de fogo e enxofre não são só os pecados, mas é o pecador. Deus está irado contra homens e mulheres que se rebelaram contra Ele, que são desobedientes, que não confiam no Senhor. E é por isso que Ele está irado. Mas quando ocorre o avivamento espiritual genuíno, além da confissão de pecados, do perdão dos pecados, Deus afasta a sua mão poderosa, afasta a sua ira, deixa de aplicar o castigo. Quando o Senhor aviva o seu povo, primeiro leva arrependimento, depois perdoa os seus pecados e por fim afasta o castigo que segue a justa ira de Deus. Todo avivamento espiritual registrado na Bíblia Sagrada e conhecido na história da igreja é sempre acompanhado daquela certeza de um senso inequívoco da presença de Deus. Se nós durante nossos dias, todos os momentos, tivéssemos a certeza da presença de Deus, certamente nossas vidas seriam diferentes. Se você tivesse convicção de que Deus está aqui, certamente os seus pensamentos o colocariam prostrado no chão. Você se recordaria das suas atitudes da semana. O seu coração se derreteria, a sua alma seria derramada. Tamanha a certeza da presença de Deus. Nós vemos na Bíblia quando Deus se manifestava, qualquer tipo de manifestação de Deus, os homens caíam prostrados com o rosto em terra.
Então será que nossa vida de oração é genuína? Será que nós temos a certeza da presença de Deus e a convicção de nossos pecados? Ou será que nossas orações não passam de processos mecânicos, talvez decorados, rezas, que nós como evangélicos sempre abominamos, mas que lamentavelmente muitas vezes caímos nesse mesmo processo precário? Avivamento espiritual é acompanhado de prostração pela horrível convicção de pecados. É como se Deus tirasse o chão de nossos pés. Talvez você se recorde do dia em que o Espírito de Deus abriu seu coração e você recebeu o Evangelho da salvação, em que o Senhor escreveu o seu nome no livro da vida. Se não houve algum momento na sua jornada de fé em que você teve essa terrível convicção de pecados e a certeza da sua total incapacidade de se reconciliar com Deus, por favor, ore ao Senhor, fale com Deus e reveja a sua vida cristã. Nós precisamos dessa convicção de pecado para que o Espírito Santo produza em nosso coração o verdadeiro arrependimento, a mudança de atitude. O avivamento espiritual é acompanhado do clamor a Deus por perdão, seguido de louvor sincero, de oração fervorosa e agonia pelas almas perdidas. Quando foi a última vez que você orou por alguém que está longe dos caminhos de Deus? Quando foi a última vez que você presenteou alguém com uma Bíblia Sagrada, com uma literatura cristã? Quando foi que você orou pela última vez por alguém que estava aflito, abatido, agoniado? Ou será que nós nos encastelamos em nossos templos religiosos? Eu penso que Lutero não tinha o propósito de cantar no Castelo Forte, dizer que nós nos isolamos do mundo e estamos protegidos e blindados contra os assédios de Satanás, contra a influência desse mundo hostil. Eu penso que não. Aqui nos reunimos, irmãos, simplesmente como se fosse o quartel-general, e você, como bom soldado de Cristo Jesus, recebe as instruções, recebe o alimento de sua alma, a Bíblia Sagrada, para que você possa seguir para o mundo. E quando você coloca os seus pés daqui para fora, ali é o seu campo missionário. Talvez comece no seu lar, o seu parente que ainda não conhece Jesus, o seu vizinho, o seu colega no trabalho, na faculdade, na escola. Mas se não existe esse senso, essa responsabilidade individual, se você ainda não dá ouvidos ao clamor do mundo, você não se importa com as almas perdidas, há algo de errado com o cristianismo que você tem vivido. Nós precisamos desse avivamento espiritual. Nós precisamos desse mover de Deus. Aquele que é alvo da ação poderosa e extraordinária desta obra em comum do Espírito Santo, ele se envolve com evangelização e ação social. É a missão da igreja com relação ao mundo. Ele se envolve também com a adoração ao Senhor, uma vida de adoração. Ele se envolve com a ação social, faz o melhor, ajuda os necessitados. E quando há avivamento espiritual, nós temos verdadeira santificação, purificação e genuína obediência aos princípios da palavra de Deus. O crente avivado, alvo do perdão e da misericórdia divina, é revestido de santidade, de fé e amor, e fica incomodado, indignado com o pecado. Nós, como filhos de Deus, devemos sentir nojo do pecado. E não pecamos todo dia? Ou é só eu que peco todo dia? Nós pecamos todos os dias, às vezes por pensamentos, por palavras,
por atos, por omissão. E o pecado, na verdade, deveria nos causar ojeriza. Se tivéssemos a plena convicção e consciência que o Espírito Santo habita permanentemente em nosso corpo, que se tornou o santuário de Deus, nós teríamos vergonha de muitas de nossas atitudes, muitas de nossas palavras, e talvez da nossa inércia e apatia. Como dói no coração, como cristão e como pastor, ouvir da boca de crentes: eu não me envolvo com política. E quem é que vai influenciar a política neste país, se não nós que somos sal da terra e luz do mundo, ou deveríamos ser? Quando a igreja se cala, o mundo vai ouvir o próprio mundo, vão seguir seus próprios caminhos. Nós temos um chamado, irmãos. Nós temos um chamado. Nós precisamos influenciar expressivamente a sociedade onde estamos inseridos. Nós precisamos influenciar as leis do nosso país. Nós precisamos influenciar os governos, as autoridades públicas. Nós devemos nos levantar enquanto igreja do Senhor, não só como organização, mas como organismo vivo, contra todo tipo de lei contrária à palavra de Deus. E não se engane com argumentos falaciosos de que não, o nosso Estado, o nosso país é laico. O Brasil é laico, mas não é ateu. Até no preâmbulo de nossa Constituição Federal há menção no nome de Deus. E nós temos sim liberdade religiosa, de consciência, de crença, de culto, de reunião. E temos sim o direito de iniciar qualquer trabalho em qualquer associação de bairro. Talvez na Câmara Municipal você pode sim começar alguma palavra orando, porque você tem liberdade religiosa. As leis de nosso país nos dão essa liberdade, esse direito. E o nosso Deus, ainda que as nossas leis aqui na terra, ainda que a legislação aqui no Brasil nos proibisse, você atenderia esse tipo de lei? Eu creio que é possível sim desobediência civil, pacífica, porque importa agradar a Deus e não a homens. Eu me recordo quando eu trabalhava na Zona Leste e pegava aquele trem espanhol, e eu ia lá no vagão da frente. Por quê? Era o vagão dos crentes. Já ia o irmãozinho com violão, os irmãos louvando, eu já chegava abençoado para trabalhar. O que aconteceu? A CPTM, por conta de movimentos de ateus, agnósticos e outros movimentos sociais, proibiu qualquer tipo de manifestação nos vagões. Agora, vocês sabem que nos vagões lá no finalzinho do trem, o que acontece, né? Para quem nunca andou de trem, os vagões da frente, mais tranquilo. Vagão no fundo, maconheiro, ladrão e tudo que... Estou falando que são todos. Mas geralmente é onde acontece. E isso não houve proibição. Que o Senhor nos avive, de fato, nos vivifique para que possamos fazer a diferença desse mundo entenebrecido. Obrigado pelo ventilador. É o fogo do Espírito Santo. Eu tirei o terno, mas a gravata eu não tiro. Em períodos de avivamento, a plena convicção de pecados, reconhecimento da incapacidade humana e da necessária absoluta dependência de Deus. É isso que tem nos faltado, irmãos. Louvado seja Deus, pastor Vinícius, que o Senhor abençoe a igreja, que haja expansão do templo para a glória do nosso Deus. Mas que a igreja compreenda que este é um espaço para que você se fortaleça espiritualmente, você cresça na fé, e depois saia e abra sua boca com ousadia para compartilhar da fé cristã, e não seja um crente agente 007, negligente, inerte, com a missão que o Senhor lhe incumbiu.
Não por acaso a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Nós passamos os 7 dias da semana recebendo forte influência da televisão, da internet, e geralmente não são coisas que agradam a Deus. E talvez 1 ou 2 vezes na semana, por alguns minutos, você ouve a palavra de Deus e canta em comunhão na igreja. Quem está ganhando a batalha? A batalha pela sua mente. Louvado seja Deus, porque a promessa é clara, que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mas nós precisamos de um avivamento espiritual, para que ocorra arrependimento, mudança de vida e de pensamento, e um sentimento profundo de alegria e deslumbre diante do perdão recebido de Deus. Preste atenção nas orações que você realiza. Veja quantas vezes você para pedir a Deus alguma coisa, e quantas são as vezes que você para agradecer a Deus, para adorar a Deus. Peça a um crente para orar 2 minutos adorando a Deus sem pedir nada. Você vai ter noção do seu relacionamento com Deus. E isso deve causar o rebuliço em nossa alma, porque o Senhor nos chamou para que tenhamos comunhão com Ele. E se não há uma vida de oração, não há comunhão com Deus. Como dizem na Cristolândia, nós precisamos do BO, Bíblia e oração. Bíblia e oração, irmãos. Deus fala contigo pela palavra de Deus, a revelação escrita, e nós falamos com Deus por meio da oração. BO na sua vida. Esse BO é bom. Bíblia e oração. O avivamento espiritual promovido por Deus e seu povo é demonstração de suas ricas misericórdias, que levam pecadores arrependidos de volta a Ele. Estou falando de crentes. É demonstração do amor incondicional e incomparável do Pai Celestial, que tolera continuamente nossas falhas, limitações, desvios, esfriamento, nossa desobediência, embora o nosso Deus nos corrija, nos discipline para nos restaurar. Terceira lição: avivamento é obra soberana de Deus. O avivamento não tem data ou hora marcadas, não é resultado de atividade humana. Você pode colocar uma faixa aqui na frente: grande campanha, 7 semanas por um avivamento espiritual. Pode até ser que por graça Deus faça um rebuliço, mas o fato é que Deus é soberano. Campanhas de avivamento desprovidas de direção e do poder do Espírito Santo são apenas campanhas, nada mais. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos vivifique. Salmo 85:6 diz: não tornarás a vivificar-nos para que teu povo se alegre em ti? Avivamento é obra soberana e livre do Espírito de Deus. É o Espírito que transforma e santifica pecadores, capacitando-os para ter uma vida cristã plena e para o cumprimento de sua missão no mundo. A vivificação é a manifestação da graça de Deus. Tudo que a igreja pode fazer é buscar o avivamento e preparar o caminho para a sua chegada por meio da palavra de Deus e da oração. Quarta lição: avivamento é renovação espiritual. Verso 6 diz: porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? E depois os versos 10 ao 13 também mostram nesse sentido da renovação espiritual. Nós temos dificuldades na vida. Aquela placa que tem na frente de algumas igrejas: venha para cá e pare de sofrer, isso é uma mentira. Talvez seja ao contrário. Quando você vai a Cristo, é aí que o chicote vai começar a estalar.
na sua vida. É aí que Deus vai começar a trabalhar no seu viver. E eu costumo falar que na escola de Deus, uma das disciplinas que nós não gostaríamos de passar, mas é obrigatória, é a disciplina do sofrimento. Para você ser aperfeiçoado, para você se aproximar mais de Deus, para você parar de confiar em si mesmo, Deus vai permitir sofrimento em sua vida. Quando Ele próprio não coloca no sofrimento. Eu vejo isso do Gênesis ao Apocalipse. Homens de fé, heróis da fé, lá da galeria de Hebreus 11. Todos foram submetidos a intenso sofrimento e dor. Circunstâncias adversas e problemas. E isso não esmoreceu a fé. Até veio a dúvida no coração. Jó chegou a amaldiçoar o dia de seu nascimento. O profeta Elias pediu a morte. Mas Deus cuidou, Deus restaurou, Deus levantou. Então prepare-se. Nós estamos pedindo e clamando a Deus por um avivamento espiritual. Eu creio que Deus há de ouvir. Alguns falam de 100 anos aproximadamente. Deus opera com um mover extraordinário, uma obra incomum. E veja que nós vivemos um quadro, um cenário aqui no nosso país e no mundo, propício para que Deus envie o derramar do Espírito Santo. Porque sempre antes de um grande avivamento espiritual, o povo de Deus estava em decadência moral e espiritual. Então nós já atendemos esse requisito. A igreja de Cristo está falhando. As mesquitas têm se proliferado no Brasil e no mundo, estão tomando conta da Europa, berço do protestantismo. Fanáticos e radicais têm sacrificado e martirizado tantos irmãos e irmãs. O islamismo tem avançado. É a segunda grande religião mundial monoteísta, depois do cristianismo. E grandes igrejas da Europa, nos Estados Unidos, estão sendo fechadas para a abertura de bares, de mesquitas. Precisamos de um avivamento. Precisamos de um genuíno avivamento. A vitalidade espiritual da igreja pode desvanecer. Você vai passar por problemas da vida, e aquele primeiro amor vai se arrefecer. Sua fé será minada. Tem pastores tirando a própria vida. Tem crentes dando cabo da própria vida. Gente em depressão. O gabinete pastoral tem sido um local de terror. Nós ouvimos cada situação, cada circunstância e às vezes o irmão, a fachada parece que está tudo bem. Só Deus e a pessoa. E quando ela abre o coração para o pastor ou para algum irmão, uma irmã, é que sabe como está o coração de muitos crentes. Nunca houve tantos crentes depressivos. Não sei se é porque a sociedade é informação e tem chegado ao conhecimento. Como tem ouvido pastores com uma série de doenças, quando não pastores que dão cabo da própria vida. Homens que foram usados por Deus para abençoar vidas. Então vem a dificuldade, irmão. E muitas vezes estamos sujeitos ao esfriamento espiritual. Isso é terrível. A consequência inevitável é a perda da alegria da salvação. Já viu aquele crente sisudo? Cara fechada e coração fechado, porque tem gente que é cara fechada, igual eu, mas o coração duro, não tem mais a alegria da salvação, não consegue mais louvar a Deus. Chega o pastor pregando igual eu aqui, já passa dos 49 minutos,
Já começa a olhar para o relógio. A irmã vai para o terceiro cântico, não, vou embora, vou para o banheiro. Não tem alegria de vir aqui na comunhão da igreja louvar e adorar o nosso Deus. Precisamos de um avivamento espiritual. Não é possível louvar a Deus enquanto há pecados não confessados e não há arrependimento. E isso é muito sério para todos nós. Inclusive aquele pecado que só você sabe, você e Deus, que Ele sonda nossos corações. O avivamento espiritual é acompanhado por sinceras expressões de louvor e adoração. Resulta em fervor, vida, alegria, unção, num despertamento que afasta a frieza espiritual, a apatia e a indiferença, que tira o crente da área de conforto, tira do comodismo. Promove reacendimento de uma chama que vinha se apagando aos poucos. Cada cristão sente entusiasmo pela obra do Senhor, como verdadeiros agentes do reino de Deus. A igreja envolve-se com os fins do reino de Deus na terra, vivendo o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumprindo a sua missão. E é possível sim manifestações de dons espirituais, sinais e prodígios. Mas eu penso que a tônica sempre recai no fruto do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Está difícil o domínio próprio até entre os crentes. Não há transferência de responsabilidades quando há o verdadeiro avivamento espiritual. Cada crente faz a sua parte. Cuida dos necessitados, visita os enfermos, visita os encarcerados, alimenta os famintos, cuida dos domésticos da fé, dá bom testemunho, desvia-se do mal, anda em integridade. É possível sim manifestações físicas e emocionais, choro, grito, pessoas que se prostram, caem diante da convicção do pecado, a certeza da presença de Deus. Mas isso são apenas manifestações humanas que acompanham o mover do Espírito. E como eu já disse, há também reflexos na sociedade. Aumento da moralidade. Os botecos são fechados, as biqueiras também fecham as portas. Diminuição de viciados, menos corrupção, mais justiça, respeito e verdade. E pode ocorrer sim conversões de multidões. Nos versos 10 ao 13, é uma revelação maravilhosa esse salmo. Fala da personificação da graça, da verdade, da justiça, da paz. Veja que nesse texto há uma relação perfeita entre a graça, a verdade, a justiça e a paz. Às vezes até para nós crentes é difícil esse equilíbrio entre a graça e a verdade. Quando enfatizamos a verdade, geralmente não tem misericórdia. Sabe aquele crente que é ortodoxo, defende a fé cristã com unhas e dentes, a ponto de afastar o outro irmão, porque não tem amor, não tem graça, não tem misericórdia. E assim também é parecida a questão da justiça e da paz. A Bíblia diz que a justiça é a base do trono de Deus. Deus é justo. Todo mundo gosta de lembrar que Deus é amor, mas às vezes não é bom lembrar que Deus é justiça. Então como é que eu posso ter paz se Deus é justo e eu sou pecador e o salário do pecado é a morte? Veja a dificuldade do equilíbrio até para nós que somos crentes. Agora, por ocasião do verdadeiro avivamento, até os crentes frios, que outrora apresentavam dificuldades de expressar nos relacionamentos entre irmãos, na família, esse equilíbrio entre a graça, o amor de Deus e a verdade, entre a justiça e a paz, as coisas começam a mudar. Eu quero fazer as minhas considerações finais, encerrando. Quero dizer a você, minha irmã, que avivamento espiritual é uma necessidade permanente e urgente da Igreja de Cristo, sobretudo nos nossos dias.
Tudo isso fica evidente, essa urgência, diante do quadro da realidade da igreja evangélica brasileira, sobretudo. Nós precisamos de um avivamento. A condição de nossas igrejas é um incentivo para clamarmos por um verdadeiro avivamento. Tem falta de oração, de evangelização e missões, de pregação da pura palavra de Deus, de conversões autênticas, quando não mercadejar da fé. Nós precisamos de um avivamento espiritual, precisamos buscar e preparar o caminho para um avivamento, primeiramente em nossas vidas, para depois buscar o avivamento em nossas igrejas locais. Salmo 143, 11: vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Nós devemos mergulhar nas profundas águas das Escrituras Sagradas e acessar o trono da graça por meio da oração, rogando ao Senhor por um verdadeiro avivamento. E o melhor de tudo é que podemos ter confiança como salmista, nos versos 8 e 9, que o nosso Deus responderá com seu shalom, com sua paz. Paz em todas as áreas de nossas vidas, e principalmente paz com Deus. E também com a sua glória, que é a sua presença. É a comunhão com Deus. Essa bela descrição poética dos versos 10 a 13, que é uma resposta à oração por avivamento espiritual, somente encontrará pleno e definitivo cumprimento por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo. Deus pode até enviar um avivamento espiritual, e por um tempo nós vamos ter uma igreja, uma fé viva, verdadeira, robusta, mas passa. Vem as dificuldades da vida, as circunstâncias adversas, começa o esfriamento novamente, aí precisa novamente de um avivamento espiritual. Mas quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar com grande poder e glória, aí sim nós vamos ter todos esses benefícios promovidos pelo mover extraordinário em comum do Espírito Santo, de maneira plena e definitiva. Somente na glória vindoura desfrutaremos da relação perfeita entre a graça e a verdade, entre a paz e a justiça. Vai acabar aquela dificuldade que nós temos de perdoar o nosso próximo. Vai acabar aquelas dificuldades de relacionamento na igreja, na família, na sociedade. Deus vai transformar nossas vidas de uma maneira plena e definitiva. Mas eu quero dizer aos irmãos que nós cristãos já desfrutamos de paz com Deus. Já temos paz com Deus. Pois todas as exigências da justiça de Deus foram cumpridas por meio do sacrifício substitutivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós não conseguimos obedecer perfeitamente à lei de Deus. Se um homem morresse no meu e no seu lugar, ia ser um sacrifício de tolo. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, veio buscar e salvar o perdido. Jesus Cristo, Filho eterno e amado de Deus, veio a este mundo como homem, obedeceu perfeitamente a lei do Senhor no lugar daqueles que creriam nele, e voluntariamente entregou-se, sacrificou sua própria vida, o sacrifício último, definitivo e perfeito, para libertar e livrar da condenação e da escravidão do pecado. Jesus Cristo crucificado reconciliou a justiça de Deus, que não tolera o pecado. A alma que pecar certamente morrerá, é assim que é a justiça de Deus. O salário do pecado é a morte. E Cristo na cruz reconcilia a justiça divina com a graça de Deus. E o Deus de graça, Ele não se alegra com a morte do ímpio, antes que esse se converta e viva. E só em Cristo é que nós temos o equilíbrio dessa situação, dessas circunstâncias. Que Deus nos ajude e nos conceda suas ricas bênçãos,
com um avivamento que nos purifique e santifique, para uma vida cristã de obediência à sua palavra e para louvor da sua glória. Amém? Eu quero pedir que os pastores que aqui estão presentes, por favor, venham aqui à frente. Por favor, Vinícius, pastor Antônio, pastor Cláudio. Tem mais algum pastor aqui presente? Pastor Wellington, por favor. Neste momento nós queremos orar. Não basta conhecer essa palavra, irmãos. Nós precisamos de um despertamento espiritual. Isso é obra de Deus, é obra soberana de Deus. E eu quero concitar os meus colegas, meus irmãos em Cristo, que nós neste momento oremos juntos pela vida da igreja no Piratininga, pela vida da igreja, das igrejas locais aqui representadas, pela vida da igreja de Cristo espalhada no Brasil e no mundo. Amém? Amém. Em nome de Jesus oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos da Tua mão poderosa, nós precisamos da transformação que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus apresentamos a igreja de Cristo ao Senhor. Ó Pai, pedimos que o Senhor venha despertar o Teu povo, que o Senhor venha tirar do coração todo sentimento vil, orgulho, egoísmo, vaidade, que o Senhor venha livrar o Teu povo de toda mágoa, de todo rancor, que o Senhor venha despertar espiritualmente a Tua igreja, Senhor, para que Teu povo possa cumprir a missão que lhe foi confiada. Em nome de Jesus, repreenda toda a oposição espiritual, Senhor. Tira o desânimo do coração, levanta o caído, Senhor, dá ânimo àquele que está abatido e aflito, dá convicção no coração que o sofrimento, a dor, as dificuldades fazem parte da Tua disciplina, da escola do Senhor, para que este homem e esta mulher se aproxime cada vez mais de Ti, para que aprendamos a depender totalmente de Ti, para que nenhum de nós venha confiar em homem nenhum. Ó Deus, transforma-nos conforme a semelhança do caráter de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Muda o nosso ser, renova a nossa mente, Senhor. Tira-nos do comodismo, da área de conforto, e promove, Deus, para a Tua glória o verdadeiro avivamento espiritual. Em nome de Jesus, que a igreja seja diferente, seja de fato sal da terra e luz do mundo. Que haja comprometimento com a evangelização, a responsabilidade social, com vida de adoração e oração, para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, abençoe os irmãos e irmãs da Igreja Batista em Parque Piratininga, das igrejas aqui representadas. Abençoa, Senhor, a igreja de Cristo espalhada por sobre a terra. Abençoa os missionários, os pastores, os diáconos. Abençoa os Teus filhos e filhas comprometidos com a obra do Senhor, com o serviço cristão. Abençoa os cristãos perseguidos, Senhor, aqueles que sofrem por amor do Teu nome. Em nome de Jesus, desperta a igreja evangélica brasileira, Senhor, que possamos fazer a diferença, que as pessoas possam olhar em nós a glória de Cristo refletida, em nome de Jesus, Pai. E muito obrigado porque o Senhor nos deu paz, paz com o Senhor. O Senhor aplacou a sua ira por meio do que Teu Filho Jesus Cristo fez, derramando o Seu sangue precioso na cruz do Calvário, pagando alto preço para nos libertar da escravidão e do poder do pecado. E hoje nós podemos falar em alto e bom som que somos livres, que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor,
por tua palavra, muito obrigado pela vida espiritual. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que habita em nós. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos, de tuas filhas. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Ó Pai, continua usando os teus servos, os pastores, os diáconos, os teus filhos que realizam a obra, o serviço cristão. Mostra a tua igreja que todos devem trabalhar para a glória de Deus, e não só os pastores e diáconos. Mostra, Senhor, o dom que cada um recebeu de ti. Envolve-os no serviço cristão para a glória do teu santo nome. Muito obrigado. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.